Ai, Deus, me ajuda a falar desse assunto, Senhor. Será que a gente consegue preparar um filho para a chegada de um irmão? Será que isso é possível? Ou será que a gente só entende o tamanho dessa mudança quando ela finalmente acontece? Meu filho disse para a irmã mais nova dele: agora você vai ver o que é perder o colo da mamãe. Hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que acontece no coração dos irmãos quando um bebê chega à família. Sobre os desafios da adaptação, o ciúme, as mudanças de comportamento, mas principalmente sobre o amor, o cuidado, as memórias que começam a ser construídas e as bênçãos que existem em crescer ao lado de irmãos. E eu quero dividir com vocês o que eu tenho aprendido então vivendo o meu puerpério com 3 filhos. Mas antes dessa conversa começar, eu queria compartilhar algo muito especial. Enquanto eu escrevi esse roteiro, algo muito curioso aconteceu. Eu achei que eu estava apenas organizando ideias para gravar um vídeo, mas eu percebi que eu estava fazendo muito mais do que isso. Eu estava processando, eu estava refletindo, eu estava entendendo melhor o que tem acontecido dentro da nossa casa e dentro de mim também. E de certa forma, eu sinto que eu comecei a me curar um pouquinho, sabe, enquanto eu escrevia? Isso é maravilhoso, gente. Porque às vezes a gente está tão ocupada vivendo uma fase difícil que a gente não tem tempo de compreender o que está sentindo. A gente apenas sobrevive aos dias. Mas quando eu sentei para colocar essas palavras no papel, eu comecei a enxergar algumas coisas que eu ainda não tinha visto. E honestamente, ter a oportunidade de falar sobre isso foi um verdadeiro presente dos céus. Porque algumas respostas não chegam no meio do caos. Elas chegam quando a gente para observar o caos com um pouco mais de carinho. Olá, jovens senhoras, eu sou a Manu e esse aqui é um cantinho onde eu compartilho a vida de forma simples, real e sensível. Maternidade, fé, livros, antiguidades e a beleza escondida nos dias comuns. Eu te convido a pegar a sua xícara de chá porque hoje eu quero ter uma conversa muito sincera com vocês. Não sobre o bebê, mas sobre os irmãos do bebê. Porque quando um filho nasce, não nasce só uma criança, nasce uma nova dinâmica familiar. Nasce uma nova versão da mãe, uma nova versão do pai e, de certa forma, também uma nova versão dos irmãos. Eu tenho pensado muito sobre isso desde a chegada do nosso caçulinha. Como vocês sabem, eu tenho o Lorenzo de 9 anos, a Aurora de 4 e o nosso Romeu, que tem pouco mais de 30 dias. E cada um deles reagiu de forma completamente diferente à chegada desse novo membro da família. Isso tem me feito refletir muito, principalmente porque nem sempre aquilo que a gente vê é o que de fato acontece. Com relação à Aurora, sem sombra de dúvidas, ela tem sido o meu maior desafio nesse puerpério. E eu quero falar sobre isso com muito carinho, com muito amor. É muito comum os pais sentirem medo de o filho mais novo rejeitar ou até judiar do bebê, de alguma forma. Mas esse definitivamente não foi o caso da Aurora, porque ela não rejeitou o irmão. Ela não tem raiva dele, muito pelo contrário, ela ama aquele irmãozinho. Ama de um jeito exagerado, eu diria. Ela acha ele fofinho, ela quer pegar, ela quer beijar, ela quer ficar perto, ela quer tocar, ela quer participar de tudo, tudo mesmo. Ela quer estar onde ele está o tempo inteiro, todos os dias. O problema é que o Romeu é um bebê que acabou de deixar de ser recém-nascido, né? E um recém-nascido, ele não pode receber todo esse amor do jeito que uma criança de 4 anos gostaria de demonstrar. Por ser extremamente molinho, por ainda não ter as vacinas que garantem um pouco mais de segurança. Então, o dia inteiro eu me vejo dizendo para a Aurora assim: não encosta no rostinho, lava a mão. Não coloca a mão aí, cuidado. Agora não, espera um pouquinho. Ele tá dormindo. E aí eu comecei a perceber uma coisa. Talvez ela não esteja ouvindo apenas um não para determinadas atitudes. Talvez ela esteja ouvindo: agora o bebê vem primeiro. E isso muda completamente a forma como a criança interpreta a situação. Ao mesmo tempo, ela está sem escola, sem a rotina dela, sem os amigos, sem as professoras, sem aquele espaço que era dela. Então ela passou da filha mais nova da casa para a irmã do bebê recém-nascido, tudo ao mesmo tempo. E eu acho que isso é muita coisa para uma criança de 4 anos processar. Muita coisa. Porque nós adultos temos dificuldades para lidar com as mudanças. Imagina uma criança. Então ela responde, ela desafia, ela questiona, ela provoca, ela briga com o irmão mais velho, ela faz coisas erradas tentando chamar a atenção para ela. E eu não estou dizendo isso de forma crítica. É muito compreensível. Eu estou dizendo como uma forma de reflexão.
E por mais que a gente tente dar atenção para ela também, separar momentos para cada um deles, eu percebo que por trás desse comportamento existe uma necessidade. Uma necessidade de conexão, uma necessidade de ser vista, uma necessidade de continuar ocupando um lugar importante. E eu vou confessar uma coisa que talvez algumas mães também sintam, mas que tenham vergonha de falar. Tem dias que eu simplesmente não dou conta. Tem dias que eu estou cansada demais. Dizem que o bebê mamou a noite inteira. Dizem que eu queria apenas sentar no sofá com o Romeu no colo, em silêncio, sem ninguém pedindo nada, sem ninguém brigando, sem gritaria, sem ninguém me chamando pela milésima vez. E quando a Aurora começa a me desafiar nesses dias, eu sinto que a minha paciência vai embora. E eu me sinto culpada, muito, muito culpada, porque eu sei que ela também está passando por uma transição, como se ela também estivesse vivendo um puerpério. O problema é que saber disso não me transforma em uma pessoa infinita, infelizmente. Eu continuo sendo humano e eu falho. E aqui eu preciso fazer um agradecimento ao meu marido, porque em muitos desses momentos é ele quem acaba segurando as pontas, é ele quem percebe que eu estou chegando ao meu limite e, honestamente, ter essa rede de apoio faz total diferença nesse momento. Toda a diferença. E olha, não acabou por aqui não. Existe uma outra reflexão que tem mexido muito comigo, e ela envolve o Lorenzo. Porque o Lorenzo, ele tem lidado maravilhosamente bem com o Romeu. Da mesma forma que eu havia pensado que ele lidou com o nascimento da Aurora. Ele ajuda, ele entende, ele respeita, ele demonstra carinho o tempo todo. Ele tenta me ajudar distraindo a Aurora. E olhando de fora, parece que está tudo sendo muito fácil para ele. Só que tem um detalhe. Um dia antes do Romeu nascer, ele virou para a Aurora e falou o seguinte. Disse uma frase que atravessou meu coração como uma flecha. Ele disse assim para ela: agora você vai ver o que é perder o colo da mamãe. Aquilo ficou ecoando dentro de mim, porque quando a Aurora nasceu, eu não percebi ciúme nele. Eu não percebi sofrimento, eu não percebi revolta. Então eu sempre pensei que a chegada dela tinha sido super tranquila para ele. Mas será que foi mesmo? Ou será que ele simplesmente viveu aquilo de uma forma silenciosa? Existe uma coisa muito importante que a psicologia infantil ensina, que é que nem toda criança coloca a dor para fora. Algumas explodem, como a Aurora, outras silenciam, algumas desafiam, outras se adaptam rapidamente, mas adaptação não significa ausência de sofrimento. E eu comecei a me perguntar quantas emoções ele guardou para ele naquela época. Quantas coisas eu não enxerguei. Quantas vezes ele precisou crescer antes da hora e eu nem me dei conta disso. Isso me fez perceber algo importante. Os filhos, eles não vivem a chegada de um irmão da mesma forma. E nós não podemos esperar reações iguais deles. Cada criança sente a mudança de um jeito diferente, de acordo com a sua personalidade, o seu temperamento, da sua fase de desenvolvimento, da sua história. E nenhuma dessas formas está errada. Então, meninas, se você estiver vivendo a chegada de um bebê e o irmão mais velho estiver difícil, talvez ele esteja sofrendo e não saiba como falar. Mas se ele parecer bom demais também, talvez ele esteja sentindo, só que de outra maneira. Isso muda muito a forma como a gente olha para as necessidades deles. Uma das coisas que eu tenho tentado fazer aqui em casa é lembrar que comportamento é comunicação, principalmente nas crianças. Muitas vezes aquilo que parece desobediência é um pedido de conexão. Aquilo que parece provocação é um pedido de atenção. Aquilo que parece birra é uma emoção que ainda não encontrou palavras. Isso não significa aceitar tudo. Continuam existindo limites em casa, continuam existindo consequências, mas talvez exista mais compaixão da nossa parte quando a gente consegue enxergar o que está por trás, né? Talvez a maior lição que esse puerpério esteja me ensinando seja justamente essa. Não existe apenas um bebê nascendo. Existe uma família inteira se reorganizando. O pai está se reorganizando, a mãe está se reorganizando, os irmãos estão se reorganizando. Todo mundo está tentando encontrar o seu lugar novamente. Isso leva tempo. Mas eu também preciso dizer uma coisa muito importante, porque se eu falasse apenas os desafios, eu estaria contando só a metade da história. Sim, a chegada de um bebê de fato mexe com os irmãos. Traz inseguranças, traz mudanças, traz disputas por atenção. Mas ter irmãos também é uma das maiores bênçãos que Deus pôde
dar para uma criança. E eu vejo isso todos os dias aqui em casa também. Porque junto com os desafios, eu também estou vendo nascer coisas muito bonitas, muito preciosas. Eu estou vendo a Aurora aprender a amar alguém além dela mesma. Mesmo querendo atenção, ela também quer proteger esse irmãozinho. Ela pergunta dele, observa cada movimento que ele faz, acha graça nas coisinhas que ninguém mais acha. É um amor tão espontâneo que às vezes eu preciso lembrá-la de que ele não é um brinquedo. Ela ama aquele bebê de verdade. Com o Lorenzo também, eu vejo um menino que já não é tão pequeno, que consegue perceber as necessidades que talvez eu nem consiga explicar, que pega uma fralda, que ajuda com os irmãos, que entende quando a mãe está cansada. Isso é algo muito bonito de testemunhar e não tem preço, porque irmãos não compartilham apenas uma casa, gente. Eles compartilham memórias, eles compartilham uma história, eles compartilham uma infância. E quando eu olho para os meus filhos, eu penso que um dia eu e o Jonathan não vamos mais estar aqui. Mas se Deus permitir, eles ainda terão uns aos outros. Terão alguém que conhece as mesmas histórias, as mesmas lembranças, que viveram os mesmos natais, as mesmas fotos antigas, as mesmas raízes. E isso tem um valor imenso. Então não, esse vídeo não é sobre como a chegada de um bebê estraga a vida dos irmãos. Muito pelo contrário, é sobre como o amor cresce, se multiplica. Mesmo quando ele cresce junto com lágrimas, ciúme, adaptações, desafios, porque amar um irmão também é aprendizagem. E toda aprendizagem leva tempo. Se você também está vivendo essa fase, eu quero te deixar um encorajamento para você e para mim também. Não se cobre perfeição. Você não precisa acertar tudo, você não precisa responder perfeitamente a cada crise. Você não precisa ser uma mãe infinitamente paciente, mas tente observar, tente escutar, tente enxergar além do comportamento, por mais difícil que seja. Por muitas vezes o que parece desafio é só uma criança dizendo: por favor, olha para mim, continue me vendo. Para terminar, eu quero lembrar algo que Deus tem falado muito ao meu coração. Os nossos filhos, eles não precisam de uma mãe perfeita. Eles precisam de uma mãe presente, uma mãe que tem coragem de pedir perdão quando erra, uma mãe que recomeça no dia seguinte, uma mãe que continua amando mesmo nos dias difíceis e, graças a Deus, para isso, nós não precisamos ser perfeitas. Só precisamos continuar tentando um dia de cada vez. E hoje, nos dias mais difíceis, quando a Aurora está me desafiando e eu me sinto dividida entre as necessidades de 3 filhos, eu tento me lembrar de uma coisa: estamos construindo algo maior do que esse momento. Estamos construindo vínculos, estamos construindo memórias. Estamos construindo uma relação que, com a graça de Deus, pode acompanhar meus filhos por toda a vida deles. E talvez seja por isso que, mesmo nos dias mais cansativos, eu ainda consigo enxergar tanta beleza nesse processo. Porque o nascimento de um bebê não transforma apenas uma mãe, ele transforma os irmãos. E ver esse amor nascer diante dos nossos olhos é um presente lindo da maternidade. Obrigada por compartilhar mais essa conversa comigo. Se você também está vivendo a chegada de um novo bebê na família, eu espero de verdade que esse vídeo te lembre que nem sempre os desafios significam que algo está dando errado. Às vezes, eles são apenas sinais de que todos nós estamos aprendendo a amar de uma forma nova. Os irmãos também vivem o seu próprio processo quando um bebê nasce. Eles crescem, se adaptam, sentem, aprendem. E nós, como pais, também seguimos aprendendo junto com eles. Não existe cartilha para isso. Que Deus nos dê essa sabedoria para enxergar, além dos comportamentos difíceis, e sensibilidade para acolher os corações dos nossos filhos enquanto eles encontram seu novo lugar na família. E que, mesmo nos dias mais cansativos, a gente nunca perca de vista a bênção que é vê-los construindo laços que poderão acompanhá-los por toda a vida. Que Deus abençoe muito você. Um grande, grande beijo e até o próximo vídeo.